Nesse vídeo é a prova de que uma tese bem estruturada é fundamental para a construção do seu patrimônio na sua carteira de investimentos. Se você está curioso para saber quais movimentações eu fiz e o porquê, fica nesse vídeo e vambora! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Breno, eu sou apresentador desse canal e sejam muito bem-vindos ao Plano Hold. Bem, no vídeo de hoje é muito curtinho, só para falar de movimentações que fiz na minha carteira e o porquê. A gente pode ver que a Ibovespa teve uma alta recentemente, nos últimos 5 dias ela cresceu 1%. Isso mostra que vai ter um corte da taxa de juros que vai vir no ano que vem. Então o mercado sempre antecipa e ele faz ter um lucro já ao curto prazo, já prevendo algumas premissas macros no futuro. Então a gente consegue ver que tem subido muito. A gente consegue também observar que o Banco do Brasil, que é uma empresa que estava com menos 20% de valorização, já cresceu bastante, tá? A própria Bradesco, que é a minha segunda maior posição na minha carteira, já está com uma alta de 20%. Isso é uma coisa que eu não esperava, para ser bem sincero. Também tem a alta da Energia, que chegou a bater R$ 20, hoje está já quase esses R$ 24 por ação. É uma ação que logo logo vai ter também anúncios de dividendos. Ela sempre paga em janeiro, fevereiro e março. Ela divide geralmente os seus dividendos em 3 partes. Uma questão de política, ela sempre pagou uma vez por ano, só que recentemente ela fez isso para dar oportunidade ao aumento de um aporte justamente no começo do ano, onde a empresa ficava meio esquecida. Que isso é atrativo aos acionistas, às pessoas que querem aumentar a posição nela de fato. A gente vê a Vale também, que chegou a bater R$ 49, hoje já está esses R$ 58, também com uma notícia que vai ter provavelmente uns dividendos extraordinários. Isso mostra quanto a Vale, por mais que seja muito atrelada ao minério de ferro, ela consegue se destoar das outras empresas por ter uma EBITDA muito bom. Ela consegue abaixar o custo da sua produção, então o custo operacional dela é muito baixo e mostra que o papel que ela tem, onde ela de fato tem uma certa influência, ela faz com uma maestria muito boa. E o que ela não consegue controlar, obviamente, são as correlações que ela tem justamente por ser uma commodity, então seja o dólar, seja a parte da China, ou até mesmo a parte do minério de ferro, que ela não consegue controlar, uma coisa macro, mundial. A Caixa Seguridade, que é uma empresa que eu aportei tem um mês, basicamente, que eu comecei uma posição nela, já está com uma valorização de 6%, como ela está com aberta de 30 centavos por cota. Ela paga também trimestralmente, então uma empresa que, cara, tem tudo para estar no meu portfólio por um bom longo tempo, né? Ela com essa política que ela tem de pagamento 4 vezes ao ano, trimestral, a gente consegue ter uma projeção de quanto vai receber dividendos e ter o nosso fluxo de caixa, que é muito importante, né? O fluxo de caixa de você conseguir, além do seu aporte mensal, semanal, seja qual for que você pode fazer, você consegue ter sempre esses dividendos para você aumentar a posição ao longo do tempo. Para você ter o dollar cost average, que é você fazer o famoso aporte por escadinha. Você não necessariamente você beca nem o fundo nem o topo de uma ação, você consegue pegar ela na média. Isso é muito importante para você ter uma carteira de sucesso a longo prazo. Partindo na parte do preço médio, inclusive eu fiz um vídeo como calcular um preço médio de uma ação. Clica no vídeo aqui, é um vídeo muito interessante, fiz passo a passo e fiz os cálculos com vocês. Como você vê se a empresa está ou não atrativa, se ela vai pagar dividendos, qual é o dividend yield que ela está projetado para esse ano. Então é um vídeo muito interessante, clica no card, vai ser muito produtivo para vocês, pode ter certeza. Então, vendo essa aqui, a minha tabelinha de preço do teto, cara, vocês podem ver que eu tenho 15 ações no meu radar. Obviamente, eu não tenho 15 ações no meu portfólio, porque eu acho 15 um número muito grande e você não consegue ter controle de fato as políticas que está tendo no curto prazo, você não consegue ver se o guidance está sendo respeitado ou não, você não consegue ter essa familiaridade ao dia a dia da ação. E também você pode causar um fato que muitas pessoas conseguem, principalmente iniciantes, que é você diluir muito seus aportes e você acaba tendo uma carteira muito diluída e você perde a tese, você vira um ETF, isso não é legal para uma carteira. Então a gente tem em vista que 4 empresas das 15 que eu tenho no meu radar tem margem de segurança. Eu busco ações que pagam pelo menos 8% de dividendo. Então, a Caixa Seguridade, que é um exemplo básico aqui, eu posso pagar no máximo R$ 15,37. Isso quer dizer que esse é o valor máximo que eu posso pagar numa ação para ela conseguir as premissas que eu quero, que eu estabeleci para mim. Já que ela está sendo negociada abaixo desses R$ 15,
eu ainda tenho uma margem de segurança, ou seja, uma margem de aporte de 6,64%. Então, além disso, tem 4 empresas que eu posso aportar que estão abaixo. São elas Caixa Seguridade, a Vale, a BB Seguridade, a Itaúsa e a Petrobras. Então, corrigindo, são 5 empresas que eu posso pagar. Sendo que 3 delas são da parte financeira, ou seja, ou são seguradoras ou são bancos. E 2 delas são commodities. Mas a commodity, você concorda comigo que quase nunca elas vão estar no preço justo? Porque elas são correlacionadas a várias outras coisas. Então essa mais segurança ela é meio que falsa. Por exemplo, a Petrobras, o meu preço teto dela é de R$ 57. Mas isso é um pouco falso, porque provavelmente ela nunca vai chegar nesse patamar justamente por conta de ser uma estatal, com essa estabilidade, ou de ter uma volatilidade muito alta. Então a gente tem que diminuir um pouco esse preço teto. Mas muitas casas de análise botam a Petrobras de R$ 40, R$ 39, R$ 38. Mesma coisa da Vale. O meu preço teto da Vale é de R$ 73. Mas as casas de análise botam elas a 65, 66. Então ela baixa um pouco esse preço teto de propósito justamente por conta dessa estabilidade. A parte financeira, a gente pode ver aqui na minha carteira, ela é muito grande na minha carteira. As 3 maiores posições da minha carteira, que tem quase 50% delas, está em Banco do Brasil, Bradesco e BB Seguridade. Então é uma acumulação de patrimônio muito grande em certos setores. Dá para entender o que eu estou falando? E para eu diluir um pouco isso, então eu teria que aportar mais em CEMIG, por exemplo, que é a parte de energia, mas eu não vejo muito fôlego. Eu poderia aportar mais na Caixa, só que a Caixa Seguridade já não vejo mais tanta oportunidade como estava quando eu comecei a aportar a posição nela. Eu comecei a R$ 13, não vejo a Caixa já com tanta oportunidade. Então o que sobrou é a Petrobras e a Vale, que eu estava muito com uma barreira muito grande em aportar nelas, porque eu não queria ter uma exposição mais de 10% de commodities, tá? Mas conforme também tem esse lado de eu ser muito jovem, eu posso ter mais um pouco, tá com risco andando de mão dadas com ele, de ter um pouco mais um cenário agressivo na minha carteira para ter um potencial de crescimento realmente no curto prazo. Eu decidi aportar justamente na Petrobras. Então, hoje eu comprei 33 cotas dela. Então, e eu tenho uma coisa muito pessoal minha que é quando eu estou em dúvida no que aportar ou não tenho muita mais segurança, como a gente pode ver aqui, eu não quero aumentar a posição em BB Seguridade, porque é a terceira maior posição da minha carteira e ela está abaixo do meu preço médio, ou seja, ela vai crescer mais ainda esses 11%. Não quero aumentar a posição em Caixa Seguridade agora, principalmente Itaúsa, só sobrou essas duas, a Vale e a Petrobras. E se eu também não quiser mais aumentar meu risco commodity, eu sempre faço minha exposição lá fora. Sempre em VOO, IBIT, em SCHD. VOO, SP500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. IBIT, Bitcoin. Eu não gosto de aportar em Bitcoin propriamente dito na Binance. Eu fiz um vídeo também falando por que eu não invisto em Bitcoin diretamente. Clica aqui no card, é um vídeo muito interessante. Eu falo do meu lado pessoal sobre o risco que tem você aportar diretamente em Bitcoin. Então eu prefiro um ETF por parte de segurança. A IBIT é um dos maiores ETFs de Bitcoin, então a segurança em a segurança da logística de ter o armazenamento do Bitcoin é muito grande, não tem risco de perder, você perder suas senhas, tem um device que, cara, ninguém vai te hackear, etc. E o CSHD são as empresas que pagam dividendos nos Estados Unidos, são 100 empresas que pagam dividendos nos últimos 15, 20 anos. Há um ETF também que paga dividendo trimestralmente, ou seja, paga 4 vezes ao ano. E é muito bom para você sempre aportar. As pessoas já sabem, mas sempre bom relembrar. Então eu ponho todo o meu dividendo que eu ganho nos Estados Unidos no SPY, que é a mesma coisa que o VOO, só que eu boto um ETF que tem o mesmo sentido. Só que para eu ter um mais controle de como está a valorização dos meus dividendos, mais para eu separar mesmo o que, que eu aporto e o que, que eu ganho, tá? A finalidade é a mesma. É só para eu conseguir ver realmente como está a rentabilidade da minha carteira lá fora. A parte de REITs e estoques estão bem esquecidos, vou ser bem sincero. O REITs tem um potencial muito grande de curto prazo, justamente porque está cortando a taxa de juros nos Estados Unidos.
Os estoques também são duas empresas, cara, a Amazon e a Microsoft, não tenho o que falar. Eu tenho isso pra mim então, tá? Eu acho fundamental a gente ter um pouco o aporte lá fora, só que eu ainda não quero ter muitas pessoas falando de 50%. Eu estabeleci 15% da minha carteira lá fora, 10%. Eu estou fazendo realmente o dollar cost average, que é aportar em escadinha. Não vou chegar aportando muito lá fora, tá? Sempre diluindo um pouco o meu aporte, pegando as oportunidades aqui no Brasil e pegando as oportunidades lá fora também. Lá fora eu não tenho essa finalidade, esse objetivo de fazer o Stock Pick. Então, de fato, estou só buscando ETFs, tá? Ganhando a partir do dólar e a partir das empresas ao todo na Bolsa Americana. E eu decidi aportar um pouco mais a Petrobras para atrelar mais esse risco a mim, tá? Eu acho que chegar a 15% aqui, 16% nas duas, é bem interessante para minha idade. Eu acho que eu posso estar mais apetite ao risco, que as pessoas falam. E, cara, Petrobras tem um dividend yield muito grande, o yield on cost meu ainda tá fantástico. Eu comprei muito na época da pandemia, então eu cheguei a pagar R$ 13 em Petrobras, hoje ser negociado a R$ 31. Então, de fato, você conseguir fazer o buy and hold, que é, cara, é o intuito do canal, é esse. É vocês acompanharem o que eu faço no meu dia a dia, na minha carteira, que, cara, pode ter certeza que vai colher a longo prazo. E não tem dúvidas. E justamente, tendo essa carteirinha, tendo a tabela do preço teto, o quanto você pode pagar na empresa. Cara, está vendo que a margem está baixando? Não paga. Vai para outra. O que que tem uma margem de segurança grande? Petrobras. Cara, o que que tem uma margem de segurança boa? BB Seguridade. Você não quer ter uma exposição maior de 10% da sua carteira? Vai para Vale. Então, se você não tem onde aportar, você não quer aumentar aportes em commodities, ou você não acha que Itaúsa vai ter um potencial de fato muito grande no curto prazo, que eu acho muito difícil, justamente que ela é a holding do Itaú, cara, faz igual a mim, aumenta a exposição lá fora. Cara, na dúvida, VO, iBit, Bitcoin e as empresas americanas não tem erro, sabe? Aproveitar que o dólar está em baixa também. Então, o que eu tô fazendo? Tô fazendo o óbvio. É, São empresas que sempre tem um fundamento atrás delas, tá? Os aportes nunca é em vão. Eu sempre penso muito direitinho o que eu vou fazer. E isso tudo é graças à minha planilha de preço teto, tá? E a finalidade da carteira, que é o buy and hold, que é de fato segurar empresas por longo prazo e vai colher muitos dividendos. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, comenta, compartilha. Qualquer incentivo é muito gratificante para mim. Estou começando agora. Eu quero fazer a carteira do canal, quero aportar com vocês. Fala por que estou aportando. A gente estabelece um valor que eu possa aportar todo mês. A gente cresce junto essa carteira. Então comenta aí, dá um like, se inscreve no canal. Valeu!